Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite a todos os nossos queridos amigos, nossos internautas, nossos ouvintes que nos acompanham em mais esse programa aqui, Espiritismo e Atualidade, na Web Rádio Cristo Consolador. Eu, Cosme de Olinda, aqui ao meu lado, a minha amiga, companheira, Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, como vai? Tudo bem? Boa noite, Cosme. Tudo ótimo, graças a Deus. Feliz de voltar, né? Voltamos! Depois de 2 semanas afastados aqui dos nossos amigos, né? Graças a Deus, hoje estamos aqui ao vivo e a cores, né? Não, graças a Deus está todo mundo bem, estamos com saúde e aqui dispostos em continuar a nossa jornada, não é isso, Silvia? Exatamente, graças a Deus. Já temos vários amigos aqui conosco, vamos aproveitar para cumprimentá-los, né? Então, vamos lá. Nosso querido amigo Antônio Porto, boa noite a todos os irmãos Cosme e Silvia, muita luz para a dupla. Obrigada, querido, muito obrigada. Nossa obrigado, amiga Antônio, boa noite. Também, boa noite, Silvia Cosme, boa noite a todos, boa noite, querida. Nossa boa noite, Herói. Maria Cláudia, boa noite a Silvia Cosme, boa noite a todos, boa noite, minha querida. Boa noite, Maria. Nosso amigo João Santana, boa noite a todos, saudações fraternas, boa noite, João, que bom que você está aqui. Boa noite, amigo. Nossa querida amiga Niura Monteiro, a voz, né? A voz dos audiolivros da Web Rádio Cristo Consolador, né? Parabéns, é muito bom, né? Tá muito bom. A Web Rádio Cristo Consolador tem agora uma produção própria de audiolivros espíritas. E a nossa Niura Monteiro é a responsável pela linda voz dos nossos audiolivros espíritas, né? Uma Niura, voz de rouxinol. Exatamente. Antônio Porto, parabéns pelos 2 de vida do programa. Obrigada, querido, muito obrigada. Elaine Baima aqui conosco também. Boa noite a todos. Boa noite, Elaine. Que boa noite, Elaine. Muito bem. Mas, como nós sempre fazemos, né, e como todos sabem, a nossa Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio totalmente espírita. E nós temos, né, como hábito, iniciar todas as nossas programações, todos os nossos programas com uma prece. Pedindo aos queridos amigos espirituais, que são os verdadeiros condutores, né? Os dirigentes da nossa web rádio, que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que estão aqui conosco e aqueles que irão nos acompanhar mais tarde através do vídeo que ficará gravado em nosso canal no YouTube, para que eleve seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanhe esta pequenina prece que o nosso irmão Cosme de Olindo fará por nós. Cosme, meu querido, por favor. Então, vamos à nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo e mestre querido, queremos te agradecer por mais essa oportunidade, estamos todos aqui reunidos em seu nome para mais este programa Espiritismo e Atualidade. Possam aqui estar presentes os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os condutores dessa web rádio, que possam nos orientar, nos instruir e nos inspirar para as informações necessárias para o nosso conhecimento, para o nosso aperfeiçoamento moral, Senhor. Abençoa todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento, abençoa as suas famílias, abençoa também a todos aqueles que nos acompanharão através do compartilhamento dessa transmissão.
e que, ao final deste programa, todos nós estejamos com os nossos corações mais fraternos, solidários, amigos e irmãos. E que possamos, Senhor, darmos continuidade nessa sua divulgação da Boa Nova. Abençoa mais uma vez a todos, meu Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos cumprimentar nossa querida Luzia Santiago. Oi, Luzia. Boa noite, queridos irmãos. Bom trabalho. Com certeza, Luzia também, uma grande colaboradora aqui da nossa web rádio, né? Com programas aqui conosco também, graças a Deus. Boa noite, Luzia, querida. Vamos, então, agora ler um textinho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para concluir a nossa abertura de hoje. E caiu para nós o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E a pergunta é a seguinte: dever-se-á por termo as provas do próximo? Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Estamos aqui falando, naturalmente, da eutanásia, né? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nesta terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo que vos sucede é consequência de vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Graças a Deus, né? Então, nós vemos que a doutrina espírita é absolutamente contrária a qualquer tipo de eutanásia, ok? Muito bem. E aí, Cosme, meu amigo, qual é a nossa temática da noite de hoje? É muito interessante, né? Os nossos amigos já devem estar aqui olhando na nossa faixinha amarela. Por sinal, nesse mês nós estamos com todos os nossos letreiros, né, em amarelo, como uma homenagem ao Setembro Amarelo, né? O mês de combate ao suicídio, ok? Então, vamos lá, Cosme. Qual é a nossa temática de hoje? O pessoal já deve ter visto aqui embaixo, né? Os exilados de capela. Exato. E é um tema bastante interessante, porque nos dá assim, informações valiosíssimas. E a gente, normalmente, é um assunto que nos chama muita atenção pela curiosidade, né? Para aqueles que têm interesse, né? Em buscar as origens, né? Da humanidade, de uma maneira geral. Eu gosto muito de história, gosto desses relatos, gosto dessas informações que nos chegam. E é bem interessante, Silvia, que é um assunto que não se esgota. Veja que quando o Emmanuel ele lança A Caminho da Luz, que fala sobre a raça adâmica, né, as raças adâmicas, né, e o próprio Edgar Armond, né, que comenta num outro livro, né, que tem esse mesmo nome, e a gente sempre pega, normalmente, o Emmanuel como referência, para que a gente possa ter as informações que nos chegam, a gente observa que é uma situação que continua nos dias atuais. Quando você percebe que institutos como a NASA continua desenvolvendo tecnologia para lançar sondas, para lançar essas observações que são feitas para identificar a vida, a origem da vida, e se há a confirmação de origens de vida fora do nosso planeta. Veja que mesmo nos dias atuais. Inclusive, existe hoje um ramo da ciência que nos fala exatamente sobre isso, né? Que é a exobiologia, né? Ou astrobiologia. É uma ciência nova, mas uma ciência que busca exatamente isso, buscar essas origens, a identificação, a evolução e a distribuição desses seres vivos. Então, quando a gente ouve falar no telescópio Hubble, a gente vê falar em essas sondas que vão se perder no universo, são estudos feitos de maneira muito séria para identificar a questão da origem de vidas. E, claro, eles querem saber se existem outras vidas como nós temos aqui no nosso planeta, né? Vida animal, vida vegetal, né? Se existe resquícios de água,
para que essa vida exista. Mas é muito interessante quando você vê que essa ciência, que é ensinada inclusive em universidades americanas, ela é uma ciência muito séria e ela é completamente diferente do que a gente encontra hoje, como alguns que se deixam levar pela questão da ufologia. Não que a ufologia ela não seja séria, mas essa exobiologia ou astrobiologia, ela é científica. Ela busca dados e fatos e pesquisas através dessas informações. A ufologia não, a ufologia ela busca mais fenômenos, né? Fenômenos, exatamente, manifestações, fenomenologia, sem uma maneira um pouco mais concreta, científica. Mas essa exobiologia ou astrobiologia, se vocês procurarem hoje, buscar, ela está inclusive contida no próprio compêndio, né, da doutrina espírita, naquele manual da Federação Espírita, que é o EAD, de Estudos Avançados. A Federação Espírita ela já menciona isso quando você tem um capítulo que fala sobre a origem da vida, a parte científica, ciência e religião. Ela já está falando sobre isso. E é bem interessante que a Federação Espírita, num material muito bom, muito bem bolado, muito bem preparado, ela nos explica em detalhes sobre essas informações, tá bom? É muito, muito bom. Você estava falando justamente de Emmanuel. Eu gosto muito de abordar o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, né? E tem toda essa abordagem histórica. E, além da abordagem histórica, tem a abordagem espiritual, né? Tem as colocações dos espíritos. E nós, né, já podemos comprovar, através das obras de André Luiz, que foram ditadas lá pelos anos 40, né, do século passado, que é tudo aquilo que André Luiz nos falou naquela época sobre questões de medicina e outros pontos, né, que na época em que ele ditou eram assim, bastante exóticos, digamos, para o conhecimento científico da época, né, hoje estão absolutamente comprovadas. Né? Então, coisas que André Luiz disse, né, lá atrás, né, como sendo realidades do mundo espiritual, esclarecimentos e tudo mais que ele nos trouxe, hoje são pontos absolutamente já aceitos pela sociedade científica. E, voltando à nossa temática, né, do sistema de capela, Emmanuel fala sobre isso no livro, como eu disse, A Caminho da Luz. Né? Inclusive, A Caminho da Luz, como você falou mesmo, foi um livro que eu saiba, tá? Foi o primeiro livro da literatura espírita que mencionou, né? Que mencionou o sistema de capela. Se existe algum outro antes de Emmanuel, realmente eu não sei. Se alguém souber, pode me avisar. Né? E o livro que você falou do Edgar Armond, que tem, inclusive, o título de Exilado de Capela, foi publicado, escrito e publicado muito depois, né, de Emmanuel. Então, a nossa referência para essa temática é o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. E é muito interessante, né, colocando isso que você falou dos cientistas estarem pesquisando, né, esses outros sistemas e tudo mais, Emmanuel fala o seguinte, né, vou até ler um pedacinho aqui para melhor me posicionar. Ele diz que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, né, observações e tudo mais, e eles veem uma grande estrela da constelação do Cocheiro, né, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Né? E ele diz que é um magnífico sol, né, essa constelação do Cocheiro, é um magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos. Né? E que, olha que coisa interessante, a sua luz, a luz que esse grande sol, né, lá de Capela, do sistema de Capela, emite, leva 42 anos para chegar aqui na Terra. Né? E aí ele diz, né, tem em mente essa distância, né? A distância que o sistema de Capela está aqui da Terra. Né? E ele diz o seguinte, a gente tem que levar em consideração essa distância, que é um dos mais próximos, né? Considerando que a luz percorre o espaço, né, a velocidade da luz, a luz percorre o espaço a uma velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Imagina
Se a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo e a luz que é emitida em Capela leva 42 anos para chegar aqui, imagina, está pertinho, né? Está bem pertinho mesmo, né? Bem pertinho. Então, é muito interessante, né? Essa colocação que Emmanuel faz. E Emmanuel diz muito da importância, né, do estado, que hoje nós falamos também muito na doutrina espírita, que o estado em que os capelinos estavam, o estado evolutivo em que os chamados exilados de Capela estavam, quando foram mandados aqui para a Terra, é o estado evolutivo em que nós estamos hoje, quando estamos prestes, né? Quando a gente fala prestes, gente, a gente tem que considerar esse prestes, né, semelhante ao pertinho de Capela com relação à Terra, né? Porque a gente não sabe exatamente quando, de fato, irá ocorrer essa transformação, né, da Terra de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Mas os amigos espirituais dizem que está próximo, né? Só não sabemos quanto tempo na nossa contagem. Então, ele fala, né, que o atraso moral, né, da Terra, né, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas da sua existência. Eu achei isso fortíssimo que Emmanuel falou, né? Como nas eras pré-históricas da existência da Terra, onde os homens da Terra marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios da fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade e do seu infeliz orgulho. Né? Então, a gente fica pensando, né, no nível evolutivo, a gente que se acha tão evoluído, né, tão civilizado, estamos no nível, né, nesse nível ainda tão pequeno em comparação com os nossos irmãos de outros mundos superiores. E é interessante lembrar, né, que quando os nossos irmãos da constelação de Capela foram exilados aqui para o planeta Terra, né, com a permissão de Jesus e tudo mais, com o beneplácito de Jesus, a Terra não era o que é hoje. A Terra não era um planeta de provas e expiações. A Terra era um planeta primitivo, né? Ou seja, a coisa não era pior do que hoje. Então, você imagina, né, quando a gente comenta muito com relação aos exilados da Terra, né, porque a gente acredita que, considerando o histórico, né, o histórico que aconteceu com os nossos irmãos de Capela, né, quando estavam num período semelhante ao que nós supostamente estamos hoje, eles foram exilados não para um outro planeta de provas e expiações. Né? Muitas pessoas acham isso. Se eu não ficar na Terra, porque a Terra vai ser um planeta regenerado, eu vou para um outro de provas e expiações. Não, não é isso. Não foi isso que aconteceu com o pessoal de Capela. Eles vieram de provas e expiações que havia galgado o degrau e se transformado no planeta de regeneração para um mundo mais atrasado do que eles, que era a Terra, um planeta que na época era um planeta primitivo, para que aqui pudessem ajudar a evolução daqueles irmãos primitivos, né? E assim ressarcirem seus débitos e ajudarem, né? Ajudando aqueles necessitados. Então, é muito, muito interessante a gente pensar nisso, né? Foi justamente o que aconteceu. Isso é bem interessante, que a codificação ela nos dá um parâmetro, ainda que não seja um parâmetro definitivo, né? Kardec faz uma análise a respeito dos mundos, né? Sobre os cinco estágios, né, de mundo, e quando ele começa lá em mundos primitivos, né, mundos de provas e expiações e mundos de regeneração, mundos felizes, né, e mundos ditosos, você tem uma ideia mais ou menos do que o estágio que nós estamos vivendo. E, realmente, quando você tem a ciência hoje como grande comprobatória dessas informações, assim, só nos dá a certeza de que nós não estamos sozinhos no universo.
ainda de que essa casa do Pai que Jesus nos afirmou, ela é bem ampla, muito algo que nós podemos conjecturar como de várias formas. E essas formas, e a gente estaria associando a questão do próprio corpo físico, né? Se seria um corpo mais denso, se seria um corpo menos denso, e aí a gente vai entrar sobre essa questão da espiritualidade em si. Porque, com certeza, há seres muito mais adiantados do que nós e também mais primitivos. E aí é de acordo com o estágio de evolução do grupo em que se encontra nesses planetas. O que é interessante dessa exobiologia ou astrobiologia é que você hoje, que a humanidade ela tem um estudo muito voltado principalmente para Marte, que é um dos planetas do nosso sistema solar, e que está bem próximo à Terra, próximo entre aspas, né, Silvia? Próximo entre aspas, mas que hoje você já consegue confirmar que basicamente é um planeta que no passado ele já teve água. E os cientistas afirmam que a partir do momento que ele tem água, provavelmente a vida existiu nesse planeta, né? E a gente não sabe ainda se essa vida está lá, ou se ela, né, um dia esteve. E o que é interessante que esses cientistas, eles informam, através de dados científicos, que planetas que estão fora do sistema solar, muitos deles têm a cara da Terra. Tem até uma pesquisa na revista super interessante, feita por um jornalista chamado Pedro Burgos, que ele fala exatamente isso. A síntese da pesquisa é essa. Esses planetas que estão fora do sistema solar, eles são extremamente semelhantes ao nosso planeta. Ou seja, então, aquela ideia de Ptolomeu no passado, em que a Terra era o centro do universo e tudo girava ao nosso derredor, em nosso entorno, é uma ideia que ficou durante mais de 1000 anos, né, como ideia definitiva e absoluta, e que veja que era uma própria prepotência do homem, uma ignorância no sentido de saber a respeito dos astros, né? Que o homem não é o centro do universo, e nem a Terra. Então, só comprova a doutrina espírita que, de acordo com a evolução do espírito, esse espírito vai galgando estágios, e esses estágios, eles se submetem a mundos. E esses mundos habitados, eles podem estar habitados com espíritos, dependendo de corpos um pouco mais quintessenciados, menos quintessenciados e tão grosseiros como o nosso. Então, a codificação, quando Kardec nos dá esses 5 estágios de mundo, só comprova exatamente isso. Que, na realidade, a humanidade ela é muito mais do que apenas nós, homens. O hominídeo, lá do passado, estudado, e que a gente vem acompanhando, é uma evolução de nós, desse ser humano. É um estágio. E que precisa ser considerado, porque, com certeza, há seres muito mais avançados. Agora, a gente não pode afirmar que sejam da mesma estrutura corpórea que nós temos, porque, com certeza, isso deve ter assim, uma grande infinidade que nem mesmo nós sabemos. Tem filmes científicos que falam exatamente sobre isso, sabe, Silvia? Nem vou mencionar aqui, mas falam que são corpos variados, anatomias completamente diferentes, mas com graus de consciência e grande inteligência que o homem nem imagina que isso possa acontecer. Mas, Cosme, no próprio livro dos Espíritos, né, os Espíritos nos falam sobre isso. Porque existem perguntas que Kardec faz, tipo assim, os Espíritos apreciam a nossa música, os Espíritos apreciam aquilo que nós chamamos de belo. E ele falou assim, não, né? Se você for considerar Espíritos, né, puros, que habitam, né, planetas, os planetas celestes, né, os planetas ditosos, o que nós temos de belo, né, e de lindo, de puro, de tudo, é
num planeta celeste, no mundo celeste, né? E aí a gente vai vendo como a evolução é um fato, né? É um fato. Nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, que neste momento estamos no estágio em que precisamos habitar um planeta de provas e expiações. E de acordo com o planeta no qual somos alocados, nós temos que adaptar o nosso perispírito, né? Então, a forma grosseira ainda do nosso corpo físico está totalmente de acordo com o mundo onde nós vivemos. É óbvio que quando nós formos nos purificando, nos espiritualizando, esse corpo físico vai se tornar cada vez mais quintessenciado, né? E, obviamente, que o planeta evolui juntamente com os seus habitantes, né? Então, nos planetas das outras categorias, né, como você falou, regeneração, mundos felizes, até chegar ao mundos ditosos ou celestes, nós vamos cada vez mais tornando a coisa mais e mais sutil. E aí a gente pode imaginar também, Cosme, o seguinte, olha que coisa interessante que me ocorreu aqui agora, né? O homem observando Marte, né, os cientistas da Terra observando Marte, eles observam que ali há vestígios de água, né? E aqui houve vida, né? Ou pode haver ainda. Quem nos garante que a vida existente em Marte não seja tão quintessenciada que os nossos olhos grosseiros não consigam captar? Né? Não consigam captar. Porque quando nós falamos em materializações de espíritos, né, que se materializam, principalmente nas questões de curas espirituais, né? Existem aqueles espíritos que, com o uso do ectoplasma doado por médios de efeitos físicos, o espírito do médico se materializa, como ocorre muito lá no lar de Frei Luís, né? Lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e o Dr. Paulo César Frutuoso, sempre nas suas palestras, ele comenta que ele conversa com o espírito do doutor, eu esqueci o nome agora, Frederico, exatamente, doutor Frederico, né? E ele conversa normalmente com o espírito do doutor Frederico ali materializado, e ele pergunta sobre como o doutor Frederico consegue ver, né, através do corpo do paciente encarnado, né, o local onde precisa ser tratado. E ele diz que ele consegue ver. Ou seja, na linguagem do super-homem, teria uma visão de raio-x, né? Então, aí a gente já vai chegando à conclusão que os espíritos de um certo nível evolutivo têm uma visão que consegue alcançar muito mais do que a nossa, obviamente, né? Obviamente. Então, quem sabe se nesses planetas onde supostamente não existe vida, a vida que lá não existe é uma vida semelhante à que tem aqui na Terra, né? Sim. Por serem planetas no estágio evolutivo mais avançado do que o nosso, né? A gente precisa parar, de uma certa forma, de medir tudo pela nossa régua, né? Se não é assim, se não é igual à Terra, não tem vida. Se a vida é lá igual à da Terra, então é porque lá não tem vida. Quem disse? Né? Quem disse? Não, né? Bom, vamos cumprimentar os amigos que chegaram aqui. Vamos sim. A nossa amiga Moadira Mara. Boa noite, grupo Muita Luz. Boa noite, Moadira. Boa noite, Moadira. Rosana, boa noite a todos. Silvio Cosmo, boa noite, Rosana. Boa noite, Rosana. Ana Quali também. Boa noite, Ana. Que bom que você está aqui. Nossa querida Kátia. Boa noite, Kátia. Boa noite. Atrasada, mas cheguei. Importante é ter chegado, Kátia. Importante boa noite, professora. Exatamente, né? O importante é ter chegado. E aí, Cosme, tem um outro ponto aqui que eu achei muito interessante sobre a quantidade de espíritos que teriam sido exilados de Capela para o planeta Terra. Sempre no livro do Emmanuel, né? E ele diz, né? Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam. Ele está se referindo à Capela, né? Lá existiam, e esses milhões de espíritos ainda rebeldes estavam no caminho da evolução geral do planeta.
né? Sim. Dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtude. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. E aí a gente vai lembrar uma outra coisa. As pessoas falam assim: como é possível a Terra estar em regeneração com a quantidade imensa de espíritos maldosos que nós vemos aí ao nosso derredor, né? É porque, na verdade, o que acontece? Tem muitos, milhões, né? Assim como tinha em Capela. Mas nós não nos damos conta, né, de repente, que esses milhões, mesmo sendo milhões, não são a maioria, né? Não são a maioria. Mas acontece que tem outro detalhe, né? Como também está no Livro dos Espíritos. Os maus, eles são ruidosos. Os maus são barulhentos, extravagantes, né? E os bons são tímidos. Então, é normal que nós percebamos, né, a presença dos maus e que nos pareça que eles são em número muito maior do que os bons, justamente porque eles são espalhafatosos, barulhentos, extravagantes, né? Então, a gente pensa, nossa, a Terra está perdida, só tem gente ruim aqui. Como é que a gente vai ter um planeta de regeneração se cada vez mais eu vejo gente ruim para tudo quanto é lado, né? A gente pensa isso, mas com base nas colocações de Emmanuel. E eu volto a recomendar a leitura, não leitura, mas o estudo, pesquisa, né, bastante profundo desse livro maravilhoso que é A Caminho da Luz de Emmanuel, que nos traz muitas elucidações. Emmanuel diz isso, alguns milhões. E esses milhões estão fazendo o quê, gente? Estavam atrapalhando a que Capela ascendesse à categoria de mundo regenerado. E são esses milhões que nós vemos aqui no nosso planeta, que também, de uma certa forma, fazendo aqui uma analogia, estão também atrapalhando a que a Terra possa ascender à categoria de mundo regenerado. Então, com certeza, segundo um estudo comparativo do que aconteceu com Capela, nós acreditamos que esses espíritos também serão exilados aqui da Terra, né, para planetas primitivos, onde irão, né, trabalhar, né, para o auxílio daqueles irmãos. Aí ele diz aqui, as grandes comunidades espirituais, olha isso, as grandes comunidades espirituais diretoras do cosmos deliberaram, então, localizar aquelas entidades, né, que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua. Olha só, que a Terra, coitada, já não era lá grande coisa. Aí vem cá, milhões de espíritos, né? Pertinazes no crime, meu Deus do céu, olha só. Né? Aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores, né? Então, é muito fantástico isso. E nós observamos, né, como tudo no universo, né, como tudo nas moradas do Pai, está absolutamente bem programado. Não existe nada nesse universo que ocorra por acaso, né? Que ocorra sem um planejamento, sem uma diretriz, né? Tudo acontece porque tem que acontecer, né? Tudo acontece certíssimo. Deus, gente, como uma vez eu li uma expressão, não me lembro agora onde, Deus não joga dados com o universo, né? Não é? Então, tudo que bom, que né? certo. Exatamente. Tudo que faz bom. Certo, maravilhoso, né? A gente tem mais que acreditar. Agora, como espíritas que somos, sabedores, né, de todas essas verdades espirituais que, graças a Deus,
não é? Nos foi dado conhecer através de psicografias como essa do nosso querido Chico Xavier, nós temos que fazer o quê, gente? Botar as nossas barbas de molho, né? Botar as nossas barbas de molho e realmente trabalhar para nos tornarmos cada vez pessoas melhores e fazer jus a permanecer na Terra quando formos, né, um planeta regenerado, né, Cosme? O livro A Caminho da Luz, ele é um livro realmente muito, muito rico. Não só em informações espirituais, mas também informações, dados científicos. O Emmanuel, na abertura do livro, ele informa que esse livro não é um livro histórico. Ele não tem essa pretensão. Ele não tem essa pretensão. Porém, ele é um livro que nos dá essas informações todas, como você mesmo falou. A quantidade de distância de um planeta para o outro, a questão de anos-luz, que faz a gente imaginar que são coisas ficcionais, porque você não tem combustível, né, nem capacidade de uma pessoa ir numa viagem de 42 anos, chegar lá e voltar. Você não tem, vai chegar um esqueleto aqui. Se sai uma pessoa, um astronauta de 30 anos, de 35 anos, um astronauta experiente. Então, o que acontece? Essas informações que nos chegam através de espíritos como Emmanuel, hoje essas informações elas estão sendo ratificadas pela ciência. E a gente não pode esquecer que o espiritismo ele tem esse tripé entre ciência, filosofia e religião, que é muito importante. Eu vejo, às vezes, que a doutrina, nós esquecemos, como espíritas que somos, de enriquecer um pouco mais desse conhecimento científico. Esse conhecimento científico ele é importante não como substituição da questão da religiosidade, até porque a gente não coloca um à frente do outro, mas nos dá o embasamento para a gente poder que a humanidade ela está avançando. Há um progresso humano, e é isso que esse livro ele nos traz. Espíritos capelinos da constelação do Cocheiro, que estavam atrasados no desenvolvimento daquele planeta, foram catapultados, obrigados a sair de lá. Por quê? Porque o seu perispírito não mais coadunavam com a ambiência que o planeta tomaria. Então, eles ganharam a oportunidade de aqui, na Terra, alavancarem aquelas raças que aqui se encontravam para auxiliar no seu progresso. É o que a gente vê o tempo inteiro na doutrina. O mais experiente ajuda o menos experiente. Só que muitos desses que aqui chegaram, eles simplesmente acabaram se embriagando com esse poder. E aí, sabendo que eram um pouco mais poderosos do que aqueles que aqui se encontravam, acabaram dominando, acabaram, de uma certa forma, escravizando aqueles que aqui se encontravam. Emmanuel nos fala das raças que geraram, né, essas raças adâmicas que geraram esses povos, né, os egípcios, né, os judeus, né, os arianos, os hindus. Então, vejam que alguns desses capelinos provavelmente já conseguiram aquilo que queriam e já partiram esses espíritos. Tanto que civilizações, como a própria civilização egípcia, que já foi um grande potentado, uma grande civilização do passado, hoje ela está muito menor do que era, o que já foi anteriormente. O que eu quero comentar, Silvia, que eu acho que é uma obra que deveria ser sempre relembrada nas casas espíritas, foi um trabalho que eu vi em Goiânia. Eu estive há pouco tempo lá em Brasília e Goiânia, e eu vi um centro chamado Irradiação, que ele tem uma escola. Mas não é uma escolinha não é uma creche. Ele tem uma escola que vai do ensino fundamental até o ensino médio, com mais de quase 1.000 crianças, e que é uma escola espírita mesmo, e que é reconhecida como um dos maiores centros educacionais de Goiânia, e que ele coloca na sua matéria, na matéria que é conhecida, a matéria didática do dia a dia, do início do ano, ele coloca algumas obras de edificação espírita. Que maravilha! E A Caminho da Luz é uma delas.
quando eles estão estudando essa questão do espaço, da ciência, alguns capítulos da Caminho da Luz são colocados dentro da apostila deles. Então, veja o que é juntar o espiritismo, que é religião, né, que é ciência, que é filosofia, junto com o conhecimento do dia a dia. Eu nunca vi um trabalho parecido com o que eu assisti lá, aqui no Rio de Janeiro. É uma casa formada, completamente espírita, sem verba do governo, atuando, aberta ao público de qualquer denominação religiosa, porque eles não fazem nenhum tipo de sectarismo, né? Qualquer um pode estudar, a maioria, evidentemente, é espírita, mas e que está num nível, digamos assim, de conhecimento, né, de teste, exatamente tão alto quanto as escolas mais avançadas no segmento. Então, vejam que é possível fazer isso. Lá eu percebi. É possível se fazer o ensinamento do que a gente aprende dentro do Espiritismo, e eu acho que é aí que eu vejo que Kardec era um visionário. É possível você fazer esse estudo que a gente estuda na escola normal, na escola do dia a dia, que todos têm conhecimento, e fazer a relação com esses ensinamentos que os amigos espirituais eles nos fazem. Porque, vejam, a astrobiologia ou exobiologia é a prova disso, do que Emmanuel falou lá na década de 40. Quando você não tinha telescópio Hubble, você não tinha as sondas que estavam no espaço infinito. E hoje em dia, essas informações, esses equipamentos, nos trazem a prova que existe, sim, vida em outros mundos. A prova disso, e prova científica, é porque existe água, quando você encontra água, e quando você encontra a molécula de carbono. Né? Porque hoje em dia você faz o teste de quê? Para saber a data de existência a datação do carbono. São moléculas vaporosas, mas de carbono. Então, hoje, com certeza, Silvio, nós estamos muito mais próximos dessa comprovação científica de que essa vida ela está perpetuada no universo, como nos fala Emmanuel e os amigos espirituais, muito mais próximos de afirmarmos isso do que já estivemos no passado. Nada novo para a doutrina espírita. Nada novo para... Nada novo na casa do pai, né? Exatamente. Nada novo para a doutrina espírita. Nada novo para que a gente possa entender que os nossos semelhantes, eles não são apenas da raça do hominídeo. Com certeza, eles têm corpos diferentes, podem ser, de densidade diferente e, com certeza, com inteligência, às vezes, muito maiores do que a nossa. Os próprios filmes religianos já nos falam sobre isso, né? Ainda que sejam ficção, mas, com certeza, há estudos que esses cineastas, diretores vão atrás, baseado em experiência, em pesquisa. Não é do nada, eles não tiram isso do nada. São, no mínimo, inspirados, né, Cosme? No mínimo, são inspirados pelos amigos espirituais. Eu vou falar aqui uma coisa, que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Quando Jornada nas Estrelas, minha esposa é aficionada nisso, ela saiu, o piloto dela é de 1966. Piloto. Jornada nas Estrelas, não é Guerra nas Estrelas, Jornada. Lá no piloto, já se falava em celular. Já se falava em portas abrindo e fechando automaticamente. Você não tinha nada disso. Mas, quando você lê uma obra, um livro que nos fala sobre a ciência das estrelas, eles já mandavam redatores, pesquisadores, junto aos aqueles que pesquisavam na NASA, para poder informar o que eles estavam visualizando para o futuro. E aí eles colocavam isso nos roteiros. Ai, que massa. Isso não saiu do nada. Isso não saiu do nada. Eles já pesquisavam dessa forma. E hoje, quando você pega um filme daquele de 1960, da década de 60, e quando ele fala no comunicador, que eles chamam de comunicador, aquele é um celular, que ele abre e fecha.
Aquilo é um celular. E que naquela época a gente não tinha nem ideia disso, que a gente teria um telefone particular que você poderia falar em qualquer lugar. Quando aquelas portas abrem e fecham, você não tinha essa ideia. E hoje você entra no banco, a porta abre e fecha. Isso tudo eles já pesquisavam, a NASA pesquisava, cientistas já pesquisavam, e eles iam atrás dessas informações. É como hoje fazem esses cientistas. Eles já estão percebendo que essa vida, a comprovação, ela está mais próxima. Ô, Cosme, você falando isso, eu me lembro quando eu era criança, que tinha aquele desenho, né? Os Jetsons, né? Que era, aí ele falava, a vida no ano 2000, uma coisa assim, né? E a gente achava no 2000 extremamente longe, né? Extremamente longínquo. E o Jetson era tudo assim, muito fantástico, né? Muito fantástico. Então você tinha, o que eu achava mais incrível, que eu achava maravilhoso, era o telefone que você via a pessoa com quem você estava falando, né? Aquele telefone que tinha a tela. Eu achava aquilo fantástico. Nossa, mas que legal se tivéssemos um telefone onde a gente pudesse olhar para a pessoa com quem a gente está falando, né? Tinha isso, o telefone. Tinha lá o robozinho que passava o aspirador na casa. Normalmente é uma realidade de hoje, né? E nós tínhamos o telefone, né, que ele falava, que eram os comunicadores, que era tipo um celular mesmo que a gente tem. E uma coisa muito interessante é que os carros, né, era como se fossem discos voadores, né, circulando assim no ar, aquela coisa toda. E eu recentemente li, né, que uma fábrica, não recordo agora qual exatamente é a fábrica, está criando veículos, né? Veículos que irão se transportar assim acima do nível da Terra, não obviamente nas grandes alturas, né? Mas exatamente como nos Jetsons, né? Para se transportar ali, se movimentarem, né? Acima da Terra, evitando os engarrafamentos, os grandes engarrafamentos que existem na Terra, né? Então, eu achei muito interessante. Falei, caramba, olha os Jetsons aí com aqueles foguetes, né? Que eram os carros deles, eram os foguetes, não, aquelas naves espaciais, que é o carro dos Jetsons, né? Que não andava na Terra, saía voando e tal. Achei muito interessante. Então, na verdade, né, o que acontece? Tudo está aí, né? Tudo é possível. É só a gente aguardar que a coisa vai acontecendo, né? Silvia, se você comparar a evolução científica que ocorreu no século XX, ela é maior do que existiu em todos os séculos da Terra até então. Então, você percebe que existe uma qualidade de vida melhor, existe uma preservação do homem. Né, Cosme? A medicina, né? Prolongou a vida do ser humano. Né? Exatamente. Veja qual era a idade do ser humano na Idade Média. E veja qual é a idade média hoje, nos dias atuais. São mais de 80 anos. E se você tiver uma pessoa saudável, que se mantenha equilibrada, né, em todos os sentidos, você pode perpetuar isso muito mais. Eu tenho aqui no meu prédio uma senhora que ela tem 102, 103 anos. Olha. Perfeita, anda, sai, perfeita, e trabalhou a vida inteira como médica e está com a cabeça boa, e você não dá a idade que ela tem. Então você fala, isso é um milagre. Isso não é um milagre, que na realidade ela é uma pessoa que se manteve. Ela é uma pessoa que se cuida, ela é uma pessoa que provavelmente ama a vida. E isso é fundamental para você poder estar nessa jornada, tentando sempre trazer o melhor. Porque a gente não pode ficar pensando que nós somos seres que vamos terminar amanhã. Isso é possível, sim. Mas você tem que fazer sempre o melhor. Não é porque você sabe que vai acabar e que nós vamos desistir. Ah, eu sou muito velho, não consigo mais fazer isso, não dá mais para fazer. Tudo é possível. Tudo é possível. Até porque, como a gente espírita, a gente sabe que a gente leva as experiências que nós fizemos aqui para a outra vida. E lá na outra vida, se a gente não utilizou ela de maneira adequada, de maneira maior aqui, maior tempo, a gente vai poder utilizar num outro momento. Exatamente. Isso que eu sempre comento, sabe, Cosme? Eu sempre comento, não existe idade para você aprender, né? Se você tem vontade, você tem capacidade de aprender, aprenda. Mesmo se tenha 90 anos. Ah, eu queria tanto tocar piano. Com 90, vá tocar piano, meu filho. Vá aprender a tocar piano com 90 anos. Por quê? Porque
Porque se você não tocar muito piano ainda aqui nessa existência, na próxima, quando você retornar, você já vai estar muito mais capacitado a tocar piano, né? Já terá um certo conhecimento acumulado lá no seu HD, né? E você já vai aprender com maior facilidade. Então, eu sempre penso, não existe idade, sabe? Não existe idade para aprender. A gente sempre... O aprendizado ele deve ser constante, né? Quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós aprendermos, vai ser melhor. Estaremos apenas aprimorando os nossos espíritos. Lembrando, né, que nós temos 2 asas que precisam estar bastante desenvolvidas para atingirmos a qualidade de espíritos puros, que é a asa da intelectualidade e a asa da moralidade, né? Então, quanto mais nós evoluirmos nesses 2 sentidos, melhor para nós. Estaremos caminhando céleres, né, para a situação de espíritos plenos, né, de espíritos evoluídos completamente. Bom, estamos quase no final do nosso programa, temos alguns minutos ainda, temos ainda aqui uns 10 minutinhos, nós não sabemos se nossos amigos têm algum questionamento, estão tão quietinhos hoje, Cosme, estão tão quietinhos. Será que eles estão dormindo, Cosme? Será que os nossos amigos dormiram aqui nos ouvindo falar dessas coisas assim tão interessantes, né? Será que estão muito quietinhos hoje? Não colocaram nenhum questionamento até agora, né? Então vamos nós caminhando aqui. Esse mundo, né, Silva, que nos é apresentado nessa obra, né, esses exilados de Capela, nos demonstra exatamente que nós podemos, como habitantes aqui desse planeta, fazer o melhor para ele. E o fazer o melhor significa cuidar da nossa casa. Essa casa, que é nosso planeta, ela precisa ser preservada. Nós estamos atualmente verificando todas essas situações que o globo, a própria natureza, ela vai se manifestar. Porque a partir do momento que o homem ele não cuida da sua casa, ele vai sofrer as consequências. Então, hoje, quando você fala em cultura do meio ambiente, quando você fala da natureza, não é uma frase de retórica. É uma situação que realmente ela precisa ser olhada. Você hoje não pode extinguir aquilo que nos dá a capacidade de nós sobrevivermos. Acabar com os nossos ecossistemas. Nós não podemos simplesmente destruir tudo porque a gente acha que nós não aqui ficaremos. Muito pelo contrário. Nós podemos reencarnar ainda aqui, devido à nossa situação. Agora, se o planeta ele vai modificar a sua ambiência de uma maneira para mais elevada, saindo de provas e expiações para regeneração, e nós continuarmos ainda nesse processo de expiações e provas, se mudar aqui, nós teremos que mudar como os capelinos fizeram. E aí será num planeta similar ao que aqui está. Porque eu, sinceramente, acredito, Silva, acho que a nossa Terra ela está evoluindo. Ainda há espíritos muito renitentes no processo da maldade, sim, que ainda não conseguiram identificar sobre a questão do bem e o mal, que se comprazem nessa situação de infelicidade. Uma infelicidade isso, porque não acredito que a pessoa seja tão feliz assim. Mas ela ainda não caiu em si, esse espírito não caiu em si, que ele ajudando o outro é que ele vai se libertar das situações. Porque você vejam que a maioria dos amigos que se apresentam dessa forma nas casas espíritas, se manifestam, são aqueles que estão magoados, ressentidos, aqueles que estão passando por uma situação de maior raiva, de ira. E isso na realidade, como a gente diz aqui na Terra, né? É a gente se deixar levar pelo fígado, deixar levar pela situação de extremidade. Naquele momento que você, às vezes, até perde, fica enceguecido, né? Você recebe uma fechada na rua e você pode até ficar um pouco ali constrangido e até bastante irritado. Mas isso não deve ser a regra que você deve seguir. Naquele momento, veio a situação, se você se desfizer disso, você vai conseguir, com certeza, buscar aquilo que é o que a gente está buscando, o equilíbrio. Mas, se você permanecer naquela situação, aí sim você vai estar deixando
a dificuldade, essa situação de menor expressividade dentro do processo moral te conduzir, e o que não é legal. É uma situação realmente que a gente precisa modificar. Cosme, olha só, as pessoas estão todas agora dizendo que elas não estão dormindo, Cosme. Vamos lá, então, ouvir. Olha só, Maria Cláudia, estamos acordados, o tema é muito interessante. Ah, que bom! A Kátia, estou na saga do fechamento de notas, coloquei e perdi o começo. Assim que terminar, eu virei desde o início, ok. A Rosana aqui falando, gratidão, gratidão, bem acordada, só refletindo, que bom. E a Nilra dizendo, mas já passou muito rápido. É, Nilra, passou mesmo. E a Verdade. Então, irmãos, uma excelente semana para todos nós. A Moadira também dizendo aqui, boa semana. A Leila Spiden, de São Paulo. Oi, Leila, boa noite, São Paulo. Que bom que você está aqui conosco, né? Muito bom mesmo. Gente, para nós concluirmos, né, o nosso estudo de hoje, eu gostaria de ler trechinhos aqui do livro do Emmanuel sobre justamente essa questão dos exilados de Capela. E Emmanuel diz o seguinte, grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na Terra, nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Aqueles seres decaídos e degradados, a maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. 2 Árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. As 4 grandes massas de degredados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela, da raça negra, que já existiam. É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinar-se os defeitos e virtudes. É possível examinar-se os defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos, olha isso, gente, os antagonismos e idiosincrasias peculiares a cada um. Olha os antagonismos aí, Cosmo, os povos que vivem brigando entre si até hoje, né? Já brigavam lá em Capela e continuam brigando aqui, né? Isso é muito, muito interessante. Bom, gente, infelizmente nosso tempo acabou, né? Estamos assim no finalzinho, só temos mais. Vamos pegar aqui uma colocação da nossa querida Luzia, vejamos aqui. Não importa para onde iremos na próxima encarnação, o importante é que possamos contribuir com o nosso melhor, ajudando os nossos irmãos. Com certeza, Luzia, com certeza, né? Vamos pegar aqui os nossos últimos minutinhos, fazer uma rápida prece de agradecimento e encerramento, né? Então, vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais, condutores da nossa web rádio Cristo Consolador, muito obrigado pela presença amiga.
Muito obrigada por toda a orientação que recebemos no programa de hoje. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos ter oferido o melhor de tudo que foi dito aqui esta noite. E que possamos todos estar aqui mais uma vez no próximo domingo para mais um programa Espiritismo e Atualidade. Boa noite a todos, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite, Cosme. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa semana para todos. Uma semana de paz. Fiquem com Deus. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.